Takaba ressoa com a alma de Kenjaku, que não vê saída e resolve satisfazer o comediante com o seu show. E assim, descobrimos que o imaginário e a alma em Jujutsu estão interligadas, e essa será a saída para que Itadori, isso mesmo, vocês não ouviram errado, Itadori ressoe com a alma de Sukuna e acabe de vez com o Rei das Maldições. Venha conferir mais esse vídeo sobre o capítulo 242 de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, mais um capítulo. E eu vou confessar aqui para vocês, enquanto alguns estão fazendo teorias sobre Gojo voltar, esse tipo de coisa, na verdade eu tô imaginando que tudo isso servirá para que nós vejamos a arma secreta que Itadori está preparando para lutar contra o Sukuna. E não estou falando do braço dele, mas sim outra coisa que ele fará logo a seguir. Por isso, se você quiser saber de tudo isso, fica nesse vídeo aqui junto comigo, porque embora para alguns esses capítulos tenham sido maçantes, eu confesso que esse aqui ri demais, né? Tanto que meu pai estranhou porque eu tava rindo que nem um retardado mental, porque foi muito, mas muito comédia de verdade. Mas ele escondeu um pequeno detalhe ali sobre a alma e a fala do Kenjaku que parece que, podemos fazer ali algum tipo de ligação com Itadori e Sukuna. Então, bora para mais esse vídeo. Antes de mais nada, já vou agradecer a todos que estão deixando aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Agradecimentos especiais ao pessoal da Kaisen Backup, Bruno, Gabi, né? O Nick também, que pediu um agradecimento para ele. Tá aí um beijo no meio da sua bundinha! Espero que ela não esteja suja. E vamos direto, claro, para esse capítulo. E bom, nosso capítulo vai começar com o Kenjaku summonando um espírito de classe especial chamado Akuro ou Otake, simplesmente arrebentado pelo Truck Kun. Isso mesmo, o Takaba estava dirigindo ali o seu caminhão e atropelou a maldição de classe especial como se não fosse nada. Pra gente ter uma noção do quão poderoso é o Takaba quando ele tem confiança em si mesmo, isso pode até mesmo fazer com que você passe despercebido pelo Takaba, mas sim, ele tem uma técnica muito apelona, que conforme capítulos passados de Jujutsu Kaisen, daria problema até mesmo para Satoru Gojo e o próprio Mugen. Então depois de atropelar aquele bichinho, a gente começa com um show de comédia, que eu confesso pra vocês que eu adorei, principalmente com o Takaba atropelando e dizendo assim, pô, você não devia ficar summonando as coisas no meio do caminho, você pode ser atropelado, não é, meu amigo? Mas é aí então que todas as vezes o Kenjaku, ele rebate com a mesma comédia que começa a ser influenciada pelo próprio Takaba. É como se a técnica do Takaba, ela não só fosse para ele mesmo e o seu mundo imaginário, como também trouxesse o seu adversário para dentro desse mundo junto com a sua própria imaginação, deixando a outra pessoa livre. E isso pode nos dar a entender que o Kenjaku até mesmo pode usar o Takaba mais pra frente para ativar o seu plano sem a necessidade de matar todos os japoneses ou conseguir com que isso seja feito sem o encerramento do jogo do abate ou da migração à extinção. Já pararam para pensar nisso? E se ele fizer com que o Takaba, imagine que seria engraçado terminar com esse jogo. Imagina só se ele utilizasse a própria mente do Takaba para fazer algo que ele quer. Então seria muito inteligente. Por isso, essa pode ser uma das estratégias dele, que continua entrando no seu show de comédia, assumindo um papel ali de policial e dizendo pro Takaba, ó, você vai ter que fazer o teste aqui do bafômetro, vamos ver se você não tá bêbado, porque tenho certeza que você estava bêbado. Então vai reagindo às várias situações e é como se os dois estivessem brincando de imaginar as coisas, onde cada um ali tenta se sobressair através da comédia. E é aí então que eles chegam a mencionar ali que se o peixe dourado com o canudinho que ele colocou ali pro Takaba colocar, né, porque o teste de bafômetro é na boca, se aquele peixinho acabar morrendo com o bafo do Takaba, aí já era, ele vai ser preso. E nisso os dois partem diretamente para um hospital. E gente, nessa hora eu dei mais muita risada, porque os dois do nada estão parando num hospital, tentando salvar um peixe que estava morto. Aí nós temos algumas referências ali a Pokémon, principalmente quando o Kenjaku fala assim, eu escolho você, aquele negocinho que você dá choque na pessoa para ver se ela consegue reanimar. E aí então ele dá um choque ali no Takaba, o Takaba, não sei o que, tal. Só que a melhor parte desse capítulo pra mim, em
relação à comédia vem na parte a seguir, quando o peixe morre e os dois ficam lá com a cara, pô, mano, morreu, não conseguimos salvar ele, e o Takaba fala assim, olha, estou muito deprimido, então traga as garotas que gostam de mim pra perto aqui e reúna todas elas. Tipo, não tem nada a ver, e é muito engraçado porque o Kenjaku acaba também virando ali uma mulher, né, e fala assim, não vou chamar ninguém, a gente tá de luto, né, e nisso o Takaba olha pra ele com uma cara de doido e fala assim, é assim que você fala com alguém que está deprimido? E tenta ficar atingindo ele com um negocinho de médico ali, né, velho, que você vê no negócio do coração, né, as batidas. E eu confesso que essa careta foi muito, mas muito engraçada. Então os dois vão tentar decidir ali num jogo de Jokenpô, e eu digo pra vocês de verdade, gente, eu dei muita risada, eu consegui rir nesse capítulo de verdade. E aí então os dois começam ali uma dancinha do Jokenpô e Jokenpô, e aí os dois escolhem tesoura. Nisso, mano, tesoura bem no nariz dos dois, cara. Parecia um show dos Trapalhões, né? Ou então, deixa eu ver, tinha um outro show que tinha das antigas. Não eram os Trapalhões que eram aqui do Brasil, mas mais ou menos o gordo e o magro, mais ou menos o mesmo estilo, que um ficava batendo no outro, que acontecia esse monte de coisa, Charlie Chaplin. Então era uma coisa que eu gostava muito quando eu era mais novo, embora seja muito mais antigo, né? Então os dois tomando uma dedada no nariz ali, o Ken já começa a sentir um certo de um dano, porque ele tá sofrendo dano conforme ele vai se divertindo com a comédia do Takaba. Digamos assim que o acerto garantido do Takaba, entre aspas, tá? Porque não é exatamente um acerto garantido, ele ataca a pessoa através da comédia. Quanto mais prazer você sente na comédia, mais dano você acaba levando, mais você acaba se desgastando. Só que além disso, o Kenjaku começa a perceber que a sua alma está ressoando com a do Takaba. E é aí que entra a minha teoria. Vocês se lembram que hoje o Itadori, ele é tipo um objeto amaldiçoado com energia do Sukuna dentro dele. Graças a essa energia do próprio Sukuna dentro dele, energia amaldiçoada ali, pode ser que em algum momento, graças aos estudos da Yuki Tsukumo, que foram entregues para o Yuji, que apareceu lá no capítulo 220, se eu não estou enganado, faça com que o Itadori em algum momento consiga ser a única pessoa que ressoe com a alma do Sukuna. E ressoando dessa forma, modificando a sua alma, ou de alguma forma conseguindo atingir a alma do Sukuna, ele consiga de fato ressoar, bater numa mesma vibração, ou pelo menos numa vibração parecida, que é isso que significa ressonância, e aí sim ele possa acabar de vez com o Rei das Maldições, através dos estudos da Yuki Tsukumo. Então, não vão acabar com as maldições no mundo Jujutsu, que eu acho que isso não vai acontecer, acho que aquele plano é um tanto quanto utópico, mas fará com que ele consiga derrotar o Rei das Maldições, o cara mais perverso que a gente tem ali em Jujutsu Kaisen. Embora perverso por perverso, tem outros, né? Gostaria de saber o que vocês acham dessa teoria, além da própria teoria que temos ainda mais 3 capítulos da luta de Kenjaku e Takaba, e mais pro final do vídeo eu explico ela, então sempre fique até o final. E agora, voltando pro capítulo, os dois acabam parando ali em um jogo de quizzes, né, pra acertar ali as perguntas e respostas, mas também é um show de comédia. Então os dois começam numa provocação e a pessoa que tá ali dirigindo aquele quiz faz uma pergunta. Nisso, o próprio Kenjaku já vai tentar responder, só que a pergunta ainda não acabou, entendeu? A pergunta na verdade era outra, ele ia jogar uma frase aleatória e depois ia falar. E nisso, ele coloca uma pergunta mó complicada de ciências que não tem nada a ver. O Takaba fala assim, tá vendo? Você devia ter esperado o cara terminar de falar, em vez de você responder na hora e tudo. Só que o Takaba também não sabia responder, e aí o Kenjaku consegue acertar a pergunta e começa a zoar com ele, e aí então nós trocamos de cena mais uma vez, depois dos dois correrem para 2 portas ali sobre a entrada nos colégios japoneses, qual seria a resposta ideal para tal coisa, e eu acho que a gente é ligado diretamente ali na rua, porque normalmente o estudante japonês vai direto, atravessando, vai pra escola, então seria um caminho de escola, ele encontra um gatinho, o gatinho na verdade era o Kenjaku, que dá um susto nele, então vem um carro para o atropelar, no caso o Takaba, e aí do nada a gente troca pra uma cena onde tem um gatinho ali afogando e falando, meu Deus, eu tô me afogando aqui, não sei o que, e aí o Kenjaku, não, pera aí, eu vou ajudar você, eu vou salvar você, e aí ele aparece com um jet ski com um negocinho de gatinho na cabeça e joga o jet ski em cima do Kenjaku, e mano... Essa parte eu casquei o bico, mano. Os dois literalmente estão se divertindo, até mesmo o próprio Kenjaku. E aí eles começam a jogar água um no outro e falando, olha aqui, toma uma aguinha aqui, tal. Tem até uma referência a Yu Yu Hakusho, pra quem não se lembra, acho que era o Yusuke junto com aquela menina que gosta dele e tal, quando os dois vão lá na água e tal. Eu também lembrei um pouquinho de Chainsaw Man, na famosa cena de praia que nunca existiu em Chainsaw Man também. E em centenas de anos, finalmente o Kenjaku tá se divertindo. Ele não esperava
imaginava que isso fosse tão legal. Então a migração, a extinção trouxe tudo isso pra ele, senão ele não teria esse momento leve, descontraído de comédia e tal. E aí os dois estão ali se divertindo, mas o Kenjaku fala, mas eu tenho que acabar com esse cara. E aí ele vai lá, joga ele ali na água, começa a afogar a cabeça dele. Aliás, eu odiava essas brincadeiras quando faziam comigo, viu? Dava um desespero quando a pessoa te afogava assim. De toda forma, ele afoga o Takaba, e nisso que ele afoga ele, o Takaba fala assim, opa, mas você tá sentindo o gosto aqui dessa parada? É Fanta, mano! E o bagulho... Nada a ver, os dois lá se divertindo. Aê, Fanta, ai, oh. E se tudo continuar nesse ritmo, o Kenjaku vai perder, porque ele tá rachando o bico, ele tá levando dano por tá achando tudo isso muito engraçado. E aí então ele descobre que se ele satisfazer o Takaba, ou seja, alcançar o nível de comédia que ele queria, fazer ele rir de verdade e tudo, né, gargalhar de rir e tal, ele vai conseguir resolver as coisas. Seria basicamente como ele fazer o Takaba no final ser feliz. E é aí nesse ponto, mais uma vez, que Jujutsu trabalha o quê? A conexão entre duas pessoas, entre a solidão e não ser solitário. Quando a gente vê o Itadori se juntando com todos, o Gojo querendo juntar alunos e tudo, pessoas ao seu redor, querer ter o seu amigo de volta ali do seu lado, tanto que quando o Getou morreu ele ficou muito, mas muito mal. Então você vê essas partes como a conexão com as pessoas é necessário, você precisa disso. Até mesmo Kenjaku tá dando, vamos falar assim, valor pra isso. Agora de fato ele tá se divertindo, e ao que parece, ele por ser um cientista, pode ser que no seu passado ninguém o compreendia, mas agora através da comédia e a sua diversão com o Takaba, ele tá compreendendo que a solidão não é necessária, que a solidão não é a melhor coisa do mundo, assim como o Sukuna mesmo diz. E é por isso que eu ainda acredito que de alguma forma o Itadori fará o Sukuna entender isso, pelo menos nos últimos momentos, até o Itadori acabar de vez com o Rei das Maldições. Por quê? Porque eu acho que a verdadeira maldição de todas é a própria solidão. A solidão de ficar totalmente solitário, sentimentos negativos, esse tipo de coisa, fazer com que você se torne uma pessoa muito mais amarga e tudo. E como, muitas vezes, através da conexão entre as pessoas, você pode finalmente encontrar a verdadeira felicidade, como a gente está vendo aqui, uma conexão entre os dois e até mesmo satisfazendo o Takaba, porque o que ele queria de verdade era uma dupla. E é isso que o Kenjaku coloca ali, ó, coloca ali a sua roupinha e os dois vão pra um show de comédia. E detalhe, é por isso que ele chama o Takaba de parceiro, porque é isso que o Takaba sempre quis. Então, conhecendo um pouquinho mais o Takaba e tudo que ele falou nos capítulos passados, o Kenjaku já começa a entender como que ele funciona, como ele é como pessoa e o que ele desejava de fato, que era não ser sozinho. E agora, admitindo ali que eles são uma dupla, vamos colocar assim, os dois vão se enfrentar dentro do stage final. E aí que começa a verdadeira batalha de comédia dos dois, que decidirá quem será o vencedor. E para vocês que lembram de algumas capas de Jujutsu Kaisen, vocês podem ver que temos uma capa dessa do Gojo e do próprio Getou. E o Gege Akutami, nos comentários da Jump, ele chegou a dizer que parece que ele vai trocar os dois de lugar, ou seja, ele vai trocar de lugar. Por exemplo, o Gojo tava no lado esquerdo e o Getou tava no lado direito, então ele vai fazer a troca, por exemplo. Pelo menos foi o que ele disse nos comentários da Jump dessa semana que saiu desse capítulo. E é ali que nós encerramos o capítulo com essa batalha e, gente, eu acho que vai ser realmente muito engraçado. Se seguir o mesmo esquema do começo do capítulo até a metade, vai ser muito, mas muito hilário, porque não precisa de algumas coisas muito japonesas, né? Comédia japonesa que a gente não entende tanto por ser cultural deles. Então, pra mim, vai ficar bem legal de acompanhar. Eu confesso que eu dei bastante risada, me diverti com esse capítulo, trouxe essas coisas pra vocês, e aqui temos uma teoria lá da gringa, do Kyle Scouter. Ele disse pra gente que nós teremos ainda mais 3 capítulos, né? Tirando esse daqui do 242, né? Porque ele seria o quarto da luta entre Kenjaku e Takaba. E por que ele diz isso? Porque a música Baka Survivor, que são os títulos do nosso capítulo, guardam ali uma parte do refrão, algumas frases, e nós teríamos ainda mais 3 partes com cada refrão da música Bububup do OP, um negócio assim, eu não sei, eu não conheço essa música. De toda forma, se liga só, capítulo 239 foi Foolish Survivor, que é o nome da música, Baka Survivor. E aí nós temos o primeiro refrão, que é do capítulo 240, Live On, e depois 241 nós temos Win and Remain, depois nós temos Rise Up, que seria esse capítulo de agora, o 242, e aí nós temos ainda Soar, Cry and Scream, e Be Boisterous Noise, ou seja, o capítulo 246 deve ser o fechamento de fato da batalha entre os dois, e aí sim voltaremos para Higuruma
e Itadori contra Sukuna. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. A teoria do gringo parece estar certa. O Kyle Scouter é um cara japonês, então todas as letras que ele colocou ali, todos os nomes, Rise Up, esse tipo de coisa, é direto de uma pessoa que tá traduzindo do japonês diretamente pro inglês, tá bom? O canal do cara também é muito bom, lá no Twitter também, então acompanhe o cara que é muito gente boa, essa teoria é dele, tá bom? Mano Joe aqui está vazando, até um próximo vídeo, e um beijo no coração. Até uma próxima, porque a comédia nunca pode acabar.